Bom, nós convidamos para conversar sobre a Eneida o professor Paulo Martins, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Tudo bem, professor? Tudo bem. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, falar um pouquinho aqui sobre Virgílio, sobre esse poema tão importante, né? Um poema importante, mas a gente não liga muito para ele, não é isso, professor? É verdade. Durante muito tempo, quer dizer, a epopeia virgiliana, ela ficou em segundo plano, se comparado principalmente às epopeias homéricas, isto é, a Ilíada e a Odisseia. Mas esse certo preconceito que havia em relação à Eneida, com o passar do tempo, foi se esvanecendo e hoje temos a plena consciência de que esse seja o principal poema daquilo que a gente pode chamar de civilização ocidental. É o principal poema, então, quer dizer, hoje é uma conclusão isso, é mais importante para a civilização ocidental do que Odisseia e Ilíada? Isso é uma afirmação forte. Né? É muito forte. Na verdade, imaginando que a proximidade desse poema com a civilização ocidental seja mais próxima, na verdade, quer dizer, do que aqueles poemas homéricos. Não só pelo tipo de composição homérica, ou seja, uma composição oral, transmitida oralmente, em detrimento dessa composição, que é uma composição efetivamente escrita. É um livro. Você conhece o Virgílio, sabe quem é? É um Sabe, poeta que estava lá, exatamente. Escreveu coisas antes e não escreveu depois também porque morreu, mas isso. Enfim, ele é um escritor, a gente sabe quem é. É um escritor que está inserido numa época importantíssima da história de Roma, né? A gente tem que imaginar que essa civilização romana é uma civilização extremamente importante, que dura muito tempo e cujas interferências e influências são muito grandes na posteridade. E você acha que também por conta da língua latina está mais próxima assim, nós, por exemplo, brasileiros, sim, portugueses, sim. Todos que têm os espanhóis, os povos que têm essa língua... Ou seja, não só dos povos de língua latina, né? Francês, italiano, espanhol, português e outros. Mas principalmente porque essa civilização, mesmo em países que não sejam latinos, teve uma grande importância. O exemplo disso é a presença romana, por exemplo, na Grã-Bretanha, né? Ou seja, não é um país, não é uma civilização, digamos, de língua latina. Entretanto, a interferência, a influência do latim dentro da Grã-Bretanha é importantíssima. Mesma coisa com a Alemanha. Ou seja, nós temos que entender que extrapola a questão linguística, né? Me parece que é mais uma questão civilizatória mesmo. Então tá, então me conta como é que era a época em que está inserido esse poema, quem que era, o que era Roma, ela dominava, a gente sabe que Roma foi um império vastíssimo. Tal. Já era um império vastíssimo? Já era um império vasto, já era bem grande, entretanto ainda não estava no seu apogeu do ponto de vista da sua extensão. Né? Que ano foi isso, professor? A gente está falando aqui num hiato que vai do ano de 44, né, antes de Cristo, ou seja, com a morte de Júlio César, e estamos falando até aproximadamente 14 depois de Cristo, que é o final do governo do primeiro imperador romano, né, o primeiro César, que já não chama César, né, que é Otávio Augusto. Né? Ele é considerado o primeiro imperador romano, isto é, o primeiro governante da época romana pós-república. Tá certo? Depois de César. Depois que César é assassinado, né, o até tu Brutus. Né, a partir daquele momento, né, então Roma tem uma convulsão social tremenda, são as chamadas guerras civis, né, e a partir do final dessas guerras civis, a ascensão de Otávio, que era sobrinho-neto de Júlio César, ele chega ao poder e é justamente nesse período da construção de um novo regime político, de uma nova circunstância do Estado, digamos, romano, que Virgílio está inserido. Quer dizer, então você disse que estava, aspas aqui, pacificou, vamos dizer assim, as guerras. Não tenho a menor dúvida, quer dizer, isso é um fato pacificou, histórico. Foi lá, a mão de ferro, né? Foi lá e controlou as... Curioso, Augusto é um consenso, ou seja, Otávio Augusto, ele pacifica as guerras internas, as guerras civis, entretanto, Roma nunca abriu mão
das suas guerras externas. Ou seja, isso, a gente tem que entender que, para esse povo, as guerras externas, na verdade, elas são uma atividade econômica. Né? Então, as guerras sempre existiram. Do ponto de vista interno, esse é o período que nós vamos chamar de Pax Romana, ou seja, a época da paz romana. É uma época de uma cultura em ebulição, né? Ou seja, a poesia, a prosa do período, as artes do período e a própria arquitetura da cidade de Roma sofre uma transformação tremenda nesse período. Por exemplo, os historiadores vão dizer que Roma deixa de ser uma cidade de madeira e passa a ser uma cidade de pedra, ou seja, passa a ser uma cidade de mármore. Isso me parece que é até quase uma metáfora da própria estrutura cultural de Roma, ou seja, Roma está construindo uma nova cultura e Virgílio é corresponsável por essa nova Roma que surge com Otávio Augusto. Tá, muito bem. Mas e aí, nesse período, quando você fala Roma, as fronteiras não eram limitadas à cidade de Roma. De forma nenhuma. Nem à Península Italiana. Não, então, Roma é o nome da cidade e é também o conjunto de cidades, né, que Roma subjuga de certa maneira. Ou seja, então, na verdade, é o nome da cidade, eles chamavam de urbs, né? A cidade. Tá. A cidade é Roma. E todo o seu leque de influências passa a ser denominado também Roma por uma assimilação. Ou seja, a cidade que é fundada por outros povos, que seriam províncias romanas, também são conhecidas como Roma, nesse sentido. Né? Muito bem. Então, quem era Virgílio nesse cenário que você traçou? Nesse cenário. 44 a.C.? Isso, na verdade, o Virgílio, ele vai nascer em 70 a.C., né? Antes de Cristo, e vai morrer em 19 a.C. Então, ele vai viver aí 50 e poucos anos, 51 anos. Que para a época era uma vida bacana, era longevo, era bem longevo, né? Dizem até que quando o sujeito chegava aos 30 anos, ele já começava a escrever suas memórias, porque já não ia durar muito mais. A pouco já ia embora. Né? E ele é bem longevo até. Né? Não que ele seja o mais longevo, mas sim, claro. ele viveu bastante até. E Virgílio é um poeta que vem de Mantua, uma cidade do norte da Itália, vem para Roma, e em Roma se associa ao poder. Né, ao poder de Otávio, principalmente. Ele tinha dinheiro? Como é que ele se associou ao poder? São sempre abastados. A gente não pode imaginar que exista na antiguidade clássica, por exemplo, em Roma, ou até mesmo em Grécia, imaginando que alguém de uma camada popular venha a ser educado e consiga escrever, conhecer grego, latim muito bem, retórica, gramática, filosofia. E essas coisas eram dadas às pessoas abastadas. E onde ele fez essa formação? Foi lá em Mantua? Então, mesmo? Isso a gente não tem clareza disso, mas muito provavelmente em Mantua, e completou esses estudos, provavelmente, é uma ação cotidiana, continuou em Roma, e mesmo depois que sai de Roma e muda para a Campânia, mais precisamente para Nápoles, é onde ele morre, né, em 19, ele deve ter continuado a estudar muito, quer dizer, é uma atividade cotidiana. Né? Mas então, Virgílio, ele vem para Roma e se associa ao poder. Se associa como? Otávio Augusto tem um lugar-tenente chamado Mecenas, da onde vem o tal do mecenato. Sei, né? O próprio, né? É o primeiro. É o sujeito. É o sujeito que virou o adjetivo. Né? Exatamente, ele virou um adjetivo e ele é uma figura essencial para essa cultura do período, porque ele proporciona a determinados elementos dessa sociedade, digamos, cultural, a frequentar, né, a corte de Augusto. E esses poetas ou escritores de prosa, eles passam a ter uma função, digamos assim, publicitária. Vamos imaginar, assim, eles são responsáveis também pela propaganda desse novo sistema. Essa é a verdade. Fato que a gente não pode associar a uma falta de qualidade dos poetas.
Horácio, indiscutivelmente, é um grande poeta. Virgílio, um grande poeta. Propércio, um grande poeta. Tibulo, um grande poeta. Ovídio, um grande poeta. São poetas que estão inseridos dentro desse poder e, além de uma produção estética, por assim dizer, competente, eles também estão ali, de certa forma, para exaltar esse novo momento romano da Pax Romana. Com qual eles concordavam? Concordavam em gênero, número, grau e declinação. Na verdade, esses poetas, esses escritores, eles estavam ali, então, simbolizando esse novo momento, né? É um momento diferente, realmente. Círculo... É um círculo cultural, digamos assim, né? Então, é chamado Círculo de Mecenas, né? E esses poetas se reuniam, um conhecia a poesia do outro, liam para o imperador, liam para aquela corte esses poemas que depois passavam a circular por escrito, ao contrário da época homérica, né? Onde nós tínhamos só oralidade. Não que a oralidade fosse excluída do momento romano. Porque nem todo mundo sabia ler, né? Exatamente. Essa obra circulava para a leitura, digamos assim, há um número muito exíguo de cópias que eram realizadas, e essas cópias eram usadas para serem lidas em público, né? E aí o povão teria acesso a essa literatura. Curiosamente, em Pompeia vai se encontrar, por exemplo, para a gente ter a dimensão da importância e da circulação desse tipo de poesia, vamos encontrar grafites nas paredes com versos da Eneida de Virgílio, por exemplo, né? Ou seja, pichações, né, que recuperam este poema. Então, de certa forma... Uma pichação é uma coisa, vamos dizer, popular, é algo que o povo escrevia lá, se manifestava de alguma maneira. Manifestando e colocando esses versos, muitas vezes, não só de Virgílio, mas de outros poetas também. Sim, né? Então, quer dizer, a gente consegue ter a dimensão da circulação desses poemas à época. Me parece que a gente começa a entender mais ou menos isso. Afora a própria citação desses poetas por outros colegas, quer dizer, Virgílio citado por Propércio, Virgílio citado por Horácio e vice-versa. Né? Ele se destacava nesse círculo? Ele tinha, vamos dizer assim, ele era entre os melhores, era tido ali sim, mais... me parece que sim. Quer dizer, a gente não tem a dimensão exata disso, porque são 2000 anos e 2000 anos não é pouco tempo. Mas parece que a posição de Virgílio dentro desse grupo era uma posição de real destaque. Agora, e essa produção literária dele? Muito bem, então tinha lá um monte de poetas que frequentavam, vamos dizer assim, o poder de Roma, ali, né, as festas, liam para o imperador e tal. E o que ele produziu nessa época? Por que ele era considerado bacana, bom? Porque até então ele não tinha feito esse poema aqui. Não, esse poema, inclusive, é um poema final de vida. Tanto é que a gente vai ver, ele é um poema que, segundo os registros, disse inacabado. Né? Eu fico procurando onde estão esses problemas. O que falta e quais são os problemas? Quais são os problemas? Assim, realmente é muito difícil de entender onde ele queria chegar. Se essa anedota, digamos, é verdadeira, então eu fico aqui procurando durante anos, já são 30 anos estudando latim, e parece que é bem difícil de encontrar essas gralhas, né? Esses errinhos que ele poderia ter cometido. Mas o que ele fazia antes? Então, na verdade, o que ele produziu? Na verdade, a gente tem 3 grandes obras de Virgílio, são 3 longos poemas. O primeiro deles, as Bucólicas de Virgílio, ou as Éclogas. Né? Éclogas, né? Que são poemas bucólicos, de motivo pastoril. Né? São 10, é uma coleção de 10 poemas longos, metade deles dialogados e a outra metade sem diálogo. Então, uma dialogada, outra sem diálogo. Assim, monólogo e diálogo. O que você chama de motivo pastoril? Explica um pouco pra gente. Então, assim, o local, o ambiente, é sempre o mundo campesino, é sempre um local aprazível, campos, bosques, grutas, cursos d'água, boizinhos, vaquinhas, carneirinhos, ninfas, enfim. É esse o motivo, né, dessa Você diria obra, que naquela época já tinha uma saudade do campo?
Não tenho a menor dúvida. Porque você falou da urbis, isso. Todo mundo indo para a cidade. Isso. Né? Há uma tendência crítica que vai dizer o seguinte, que esse poema é uma forma de você exaltar a vida no campo para justamente diminuir esse afluxo de pessoas para a cidade de Roma, que atinge uma população bem grande, quer dizer, para mais de 1 milhão de pessoas. Quer dizer, para uma cidade antiga, hoje 1 milhão já é uma cidade grande. Não, 500 mil você já tem uma já cidade bem grande, né? Então, quer dizer, a gente tem que imaginar essa situação. Então, há uma intenção, uma intencionalidade de valorizar essa vida campestre no sentido de mostrar que ela tem lá a sua valia, né? Além de, naturalmente, ali nesse poema, você já começar a encontrar alguns pontos de contato de Virgílio com esse novo ideário, digamos assim, augustano, ou da época de Augusto. Tá. Né? A gente encontra ali pontos que a gente pode dizer, olha, aqui há uma indicação do Virgílio na valorização desse momento histórico. Né? Valorização do momento que Roma vivia. Que Roma vivia, exatamente. A segunda obra... Bucólicas, não, desculpe, mas Bucólicas é a primeira obra. Dizem que é a obra de juventude. Eu não gosto dessa categorização porque supõe que exista uma evolução da produção da literatura e eu não sei se eu concordo com isso. Tá bom. Né? A segunda obra é chamada As Geórgicas. As Geórgicas são também um poema, né? E é um poema em 4 cantos dedicados à agricultura, curiosamente. Então, vai falar a respeito das coisas que o homem realiza na terra, no campo. Né? Então, você vai ter lá 3 livros, o último é dedicado à apicultura, curiosamente. Né? Enfim, é um livro. A gente chama esse tipo de literatura, esse gênero específico, é um gênero didático. Ou seja, ele ensina alguma coisa e ele estaria ligado a 2 autores antigos, gregos, né? Na verdade, um grego e um romano, que já teriam trabalhado, de certa forma, esse gênero didático, que seria o Hesíodo, lá que escreveu os Trabalhos e os Dias, lá na Grécia arcaica, e um outro poeta romano, do período da República, chamado Lucrécio, que escreveu a respeito da natureza das coisas, o De Rerum Natura. Né? Que é um poema didático-filosófico. Não que ele tenha o mesmo tema, mas o mesmo objetivo, ensinar. E, por último... Ensinar como se trabalha o campo. Como se trabalha o campo. Então, a gente vai ter poemas... De forma poética. Isso. A gente vai ter poemas sobre a astrologia, vamos ter poemas sobre a agricultura. Em que época plantar, como colher, como plantar, o que plantar, né? Enfim... São as geórgicas. As geórgicas. Né? Geórgicas. E, por fim, nós temos a Eneida, que é um poema, talvez, mais importante para os romanos. Por que mais importante? Nós temos uma concepção da fundação mítica de Roma. Né? Mas, antes de você entrar propriamente no poema da Eneida, quer dizer... Ele não produziu nada entre esses 3 poemas? Não tem nada dele? Não, há uma discussão. Né? Existe um conjunto de pequenos poemas que durante muito tempo foram atribuídos a ele, entretanto, não se tem certeza até hoje se são dele. Entendi. Então, a gente vai chamar de Appendix Virgiliana, ou seja, é um apêndice de poemas, pequenos poemas, supostamente atribuídos a Virgílio. Entretanto, essa afirmação não é categórica, portanto, excluo por falta de ser... Os 3 poemas. Então, e como é que ele escreveu nele? Ele foi... É um poema encomendado? Ele é um chamado encômio, né? É algo muito comum na antiguidade fazer encômios, né? Desde uma prática, inclusive, discursiva no sentido oratório, né? Você encomenda um discurso para um morto, né? Um discurso para o imperador, enfim, é algo comum. E também um encômio para um poeta fazer um poema em homenagem a alguém ou a alguma coisa. Né? E esse poema, então, ele é encomendado por Mecenas, a fim de que ele exponha em versos
como se dá, digamos, a origem daquilo que nós teríamos lá naquela época, Roma. Roma, da onde vem? Essa é a ideia. Então, todo mundo sabe do mito de Rômulo e Remo, e, enfim, e esse mito é anterior a Rômulo e Remo. Ou seja, nós estamos falando do antepassado do fundador de Roma. Antepassado em que a história que ele conta na Eneida. É um antepassado mais longínquo ainda. Quer dizer, supondo que Rômulo e Remo tenha vivido no século VIII a.C., tenha uma suposição, isto é bem anterior, uma vez que, na verdade, os dois irmãos gêmeos são filhos de Réa Sílvia, e Réa Sílvia ela é parente distante de Ascânio ou Iulo, né? Julo ou Iulo, que é o filho de Enéas. Portanto, a gente tem uma distância assim, de 12 gerações entre os gêmeos, que teriam dado origem à cidade de Roma, e Enéas. Essa é uma distância temporal. E o que o Virgílio vai buscar? Que origem que o Virgílio vai buscar para Roma? Então, ele vai buscar o seguinte, a primeira questão. Quem funda Roma são os descendentes de um herói, e isso é o fato mais magnífico, na minha opinião, de um herói troiano. Ou seja, um herói derrotado na guerra de Troia. Ele havia sido derrotado na guerra de Troia. Ele aparece Aparece na Ilíada algumas vezes, mas principalmente em dois cantos na Ilíada, quando ele luta contra dois grandes heróis gregos, o primeiro Diomedes, um tremendo herói na Ilíada, se não me engano no canto 5º da Ilíada, e com Aquiles, Sol Aquiles, né? No canto 20. Não preciso dizer que ele perdeu as duas, tá certo? Sim, mas sobreviveu, né? Mas sobreviveu, mas isso mas a responsabilidade é de sua mãe, a mãe de Enéas, que é nada mais, nada menos que Vênus, ou Afrodite. Ou seja, Enéas é filho de um mortal, Anquises, e de uma deusa belíssima, que é Vênus. Pois então, bem, a Eneida começa essa história. Essa história, então, inicia a Eneida justamente com Enéas já navegando. Tá certo? Enéas navegando. E Enéas navega indo embora, fugindo de Troia. E os deuses, alguns deuses, principalmente Juno, né, irá se colocar contra Enéas. Afinal de contas, a gente sabe muito bem qual era a rixa entre Juno e Vênus, entre Afrodite e Hera. Sempre houve aí uma rusga, né? E Juno se colocando sempre contrária à vida de Enéas. Enéas não pode sobreviver. Entretanto, já está marcado pelo seu destino, já estabelecido, de que ele tem de sobreviver e de que ele tem de fundar uma nova Troia, né? E esse poema começa, e ele começa nessa tempestade. Essa tempestade causa um dano tremendo para a esquadra de Enéas, e ele consegue sobreviver a essa tempestade e chega à cidade de Cartago, a famosa cidade que é uma inimiga terrível de Roma, será no futuro, né? E que, na verdade, ele vai tomar um refresco, por assim dizer, né? Quer dizer, vai sossegar depois dessa tempestade terrível que ele sofreu. Pois bem, lá ele chega e encontra a rainha Dido, a rainha de Cartago. E nessa chegada a Cartago, conhece Dido, Dido se apaixona tremendamente por ele. Olhou e bateu. Olhou e bateu. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Né? E Dido se apaixona. Entretanto, o amor que Dido tem por Enéas é um problema para o desenvolvimento não só da narrativa, como também para o destino dele. Ele não pode ficar com ela, porque ele tem que fundar a cidade. Aí entram os deuses de novo. Sempre entre os deuses estão ali interferidos sistematicamente. Então, mas nesse entrementes, o que a gente vai encontrar é que lá em Cartago, ele começa a contar a sua história. E ao contar a história dele, ou seja, o que aconteceu até ele chegar ali, ele realiza talvez um dos primeiros flashbacks que a gente pode ter na literatura. Ou seja, ele recupera
porque começou no meio da tempestade, portanto você não sabe o que veio antes. Certo. Então, ao contar para a rainha aquilo que aconteceu, ele coloca o poema na sua ordem cronológica. Tá. Pois bem, ele não vai ficar lá e ele, Dido, perdidamente apaixonada, vai se matar, porque ele vai embora. Ele vai embora. E ele vai embora. Vai cumprir seu destino. Vai cumprir o seu destino. É assim, Marte, Júpiter pede para Mercúrio ir até Enéas e fala, olha, você não pode ficar aqui não. E ele vai embora. Ele vai embora e aí começa a cumprir uma série digamos, de funções, não seria a palavra, mas sim cumprir assim, um caminho determinado para que ele consiga recuperar a sua confiança de herói. Na verdade, o Enéas é um herói extremamente fragilizado nos 6 primeiros cantos da Eneida. Ele não é aquele herói que você fala assim, esse herói, ele é forte, ele vai conseguir. O Ulisses, o Odisseu. O Odisseu, o Aquiles, o Heitor, né? Diomedes. Não, ele é um herói fragilizado, ele perdeu a guerra. Ele não está achando que ele é herói. Pois bem, nessa iniciação dele como herói, chegamos ao canto 6º, né, que é um percurso, portanto, por isso que se diz que esses 6 primeiros cantos, eles vão receber o nome de Pequena Odisseia, porque é um percurso, é um caminho. No canto 6º, ele chega a Cumas, que é uma pequena cidade da Península Itálica, onde há uma Sibila, a Sibila de Cumas, que é uma pessoa que é capaz de prever o futuro. Exatamente. Lá, ele chega num templo de Apolo, não poderia ser outro, né? Chega num templo de Apolo, que é alguém que lhe é muito caro, desde a guerra de Troia. Apolo é um deus caro aos troianos. Ele chega, entra no templo e pede para Sibila, me leve ao mundo dos mortos, me leve ao Hades, me leve ao mundo, né, onde as almas estão. Pois bem, porque eu quero ver meu pai, Anquises. Desce. Isso a gente pode comparar perfeitamente com a descida aos infernos que há também na Odisseia e que depois irá se repetir futuramente na literatura vindoura tremendamente. Ele desce aos infernos e encontra Anquises. Anquises mostra o mundo, os Campos Elíseos para ele. E lá nos Campos Elíseos, o pai de Enéas olha para ele e fala, você está vendo aquele cara que está ali? Ele fala assim, tô. Pois bem, esse cara aí é a nossa descendência. Esse sujeito chama-se Otávio Augusto. Certo. Ou seja, lá no mundo dos mortos, ele está prevendo o futuro, portanto, é um passado longínquo, né, que está sendo enunciado no presente, falando de um futuro. Ou seja, é um tempo magnífico construído por Virgílio. É algo absolutamente inusitado. E é a partir desse momento narrativo em que ele se olha e vê que a descendência deu certo, é que ele passa a acreditar que ele tem o poder de fundar, ou da sua descendência, poder dar a cidade troiana, a nova Troia, que virá a ser Roma. Pois bem, canto 6º. Essa obra é dividida em 12 cantos, então exatamente na metade ele pode se dizer um herói completo. E aí começa a parte bélica. Aí começa os outros 6 cantos, né? A gente tem que entender que são 12 cantos, algo em torno de 9.860 versos, né? É um poema bem longo. E agora, nessa segunda metade do poema, esse herói, agora retomada as suas forças, irá lutar contra um grande inimigo da região do Lácio, que é o Turno, né? Que é o cara que está ali na resistência, né? Contra essa novidade que seria Enéas. E Enéas se une ao rei Lavínio, né? Quer dizer, que irá, na verdade, tentar aí juntar as forças para fazer frente a Turno. Tá certo. Então, basicamente, a epopeia se desenvolve nesse sentido, com esses 6 últimos cantos, tratando dessa conquista, né? Da conquista do espaço onde ele vai se instalar e vai criar sua descendência que vai fundar Roma. Muito bem. Então, ele foi buscar uma origem troiana para Roma a pedido de Otávio Augusto. Muito exatamente. É curioso, quer dizer, na verdade, o mito já há. Né? Lá mesmo, na Ilíada, há um determinado momento em que ele vai dizer assim, poxa,
você, Enéas, alguém diz para ele, você, Enéas, você tem uma função, e a sua função é fundar uma cidade. Ou seja, o que foi feito é uma apropriação desse mito para justificar a grandeza de um presente que está se estabelecendo naquele professor, momento. para a gente encerrar, nosso tempo já foi todo embora, mas queria que você dissesse assim, esse poema influenciou todo mundo a partir dele, até Dante, enfim. Sim, assim, acho que para nós, brasileiros ou lusófonos, né, eu acho que o mais impressionante é imaginar o início dos Lusíadas do Camões e o início da Eneida. Né? É o mesmo verso. É o mesmo início, né? É a mesma ideia. Quer dizer, esse poema vai falar dos homens, do homem, das armas, das guerras, e vai falar de onde veio e para onde vai. Né? Que é mais ou menos. Que é exatamente o início das armas e os barões assinalados. Né? Quer dizer, aqui ele vai começar. Eu canto, o homem, as armas e o homem, que primeiro chegou, impelido pelo destino, né? Chegou à Itália e ao litoral lavínio, vindo das plagas ou vindo das terras troianas. Fantástico. Professor, dava para a gente falar aqui mais um outro tanto aqui. Eu adoraria. Mas infelizmente não temos esse tempo. Muito obrigado pela sua presença aqui, professor. Olha, o prazer foi todo meu, foi muito agradável estar com vocês. Obrigado, tchau.